Bom dia, dia 4. Tá bom. Bom Pronto, dia. a gente vai enviar o trabalho por onde? Tem algum e-mail ou é para mandar pelo WhatsApp? Não, tem e-mail, vou passar para vocês. Vocês estão ansiosos, né? E o vídeo também? Tudo por e-mail? Isso, pode ser, tudo junto. Que daí a gente centraliza e não tem perigo de perder. Porque teve uma outra turma que eu falei para mandar tanto pelo WhatsApp. Ah, ele saiu. Ai, que bom. Ele achou a janela agora. O passarinho tava se matando aqui dentro, gente, coitado. Ele entrou e não conseguia achar a saída. E aí vocês teve uma turma que eu pedi os trabalhos e acabei falando para eles mandarem por qualquer e-mail, assim, sabe? Só que aí ficou uma confusão porque metade mandou pelo WhatsApp, metade mandou pelo não fala e-mail, e aí a gente acabou se perdendo, eu não sabia quem tinha mandado. Então agora eu vou passar para vocês o e-mail da professora Dani e o meu, e aí vocês vão mandar para nós duas juntas, tá? Copiadas no mesmo e-mail. Porque aí se uma não receber, a outra recebe, e aí tem como a gente se organizar. Quem falou? É a Dai. O plano de Foi. cuidado é só o vídeo mesmo, né? Ele faz parte do trabalho e Isso. ele fecha o trabalho, né? Então ele tem que estar escrito. Ele tem que estar E escrito também. tem. Ele é o coração do trabalho. Que como ele é assim, é ele que vai arrematar o trabalho. Então a gente faz ele escrito, que não precisa ser longo. Pensem que é uma coisa assim como se fosse realmente você orientando o paciente ou a família. É o que você não pode deixar de falar para essa paciente em relação a tudo que ela apresenta. E aí vocês vão escrever isso, ou em tópicos, ou num pequeno texto, e aí vão apresentar. O que a gente tem visto, né? Num grupo que a Dani tem feito fez esse mesmo trabalho à noite, que a gente fez à noite também, teve já um grupo que mandou, né? Uma pessoa que mandou. E ela fez uma coisa interessante que a gente nem pensou. Ela se gravou como se a câmera fosse o paciente, a dona Ana, e ele, o enfermeiro que estava dando alta, né? Então ele se gravou falando para a câmera assim: Oi, dona Ana, eu sou o enfermeiro tal. Eu vim conversar com a senhora porque a senhora tem previsão de começar a se preparar para alta e tem algumas coisas importantes que a senhora precisa saber para poder fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Aí ele começou a passar orientação de alta para a câmera, entendeu? E até nos surpreendeu assim, porque a gente não era exatamente o que a gente tinha pedido. A gente realmente pede para que vocês apresentem o plano de aula. Não precisa necessariamente ser vocês como se estivessem falando com a paciente. Mas é uma opção também, é uma alternativa. Ficou dinâmico, ficou bacana, né? Eu só Eu torno também ia fazer assim, viu? então, né? Eu achei interessante. Até É. porque, assim, eu soube, a Dani me falou que na quinta-feira ela acabou passando algumas orientações para vocês, né? Porque vocês têm outra disciplina com ela, e como o trabalho também faz parte da outra disciplina, ela até me posicionou. Ela falou: Bé, não vai ser só esse encontro, que eu fiquei meio preocupada, porque segunda-feira com a história dos feriados, né? Eu falei, putz, agora o pessoal pode ter dúvida, e daí fica difícil tirar a dúvida muito em cima da hora. Aí ela falou para mim que tinha conversado com vocês bastante e tal, e eu fiquei na dúvida depois que eu vi esse vídeo, eu falei, nossa, será que a Dani pediu para fazer assim, né? Porque é uma opção, mas quem não quiser fazer assim não precisa. Pode só, por exemplo, colocar o slide ou então pegar o seu roteiro escrito e apresentar você explicando aquela intervenção e por que ela é importante. Então ele falava assim para dona Ana no vídeo, né? Ele falava assim, dona Ana, a senhora precisa entender que a senhora é portadora do diabetes, o diabetes causa alguns problemas, principalmente nos pés. Então essa feridinha que a senhora tem é decorrente do diabetes, já precisa fazer todo um controle, eu vou encaminhar a senhora, tá, tá, tá. Então ele começou a falar o que ela tinha que fazer. E explicar o porquê, que é esse o coração da coisa, né? Quando a gente pensa no plano de aula, ou no plano de aula, a professora falando, né? O plano de alta,
Quando a gente pensa no plano de alta hospitalar, uma das coisas que, assim, a gente mais precisa ter consciência. Não dá, gente, para vomitar. Literalmente isso que a gente faz muitas vezes. Não dá para a gente vomitar um monte de informação para o paciente no dia que ele está indo de alta. Não dá, né? Por que o plano de alta é o coração do trabalho? Porque vocês estão fazendo, não estão? O que vocês... Fala para a professora que eu tô... Eu tô ouvindo a Fernanda falando que assim. A última parte. Desculpa, eu ia te falar, mas. Peraí, sim. Ai. Agora foi aqui. Deixa eu entrar com a Daniela. Ela tô vendo que tá com dificuldade, prof. Eu ouvi ela falando para você, tá bom. Eu tô vendo que ela tá tentando entrar aqui, não tá conseguindo. Então eu vou fazer assim, ó, peraí, a gente faz o seguinte, ó, né? Já tem bastante gente aqui, para quem eu não falei oi ainda. Vamos fazer o seguinte, ó, eu quero que vocês primeiro, antes da gente chegar nessa história do plano de alta, eu sei que todo mundo já começou a mexer com alguma parte do trabalho, né? Que vocês vão ver que tem tudo ali. Então, tem o caso está bem detalhado, ele está misturado, claro. A planilha, a Patrícia até me ligou, né, para falar da planilha, falar que a planilha não estava editável e tal. E ela não estava editável, gente, propositalmente, porque esse documento, se vocês forem ver lá naquela primeira aula que eu apresentei o Tracer para vocês, ele era uma opção. O que aconteceu com esse trabalho, né? Na verdade, a gente normalmente dá só o caso, né? Ou dá só um prontuário para os alunos e fala para eles, olha, vocês vão traçar a linha de cuidado. Quando a gente fala exatamente isso, né? Tracer é isso, é um traço da linha do cuidado. Então, quando a gente fala assim, vocês vão traçar a linha de cuidado, o que acontece? Qual que é a percepção que a pessoa, do que ela tem que fazer? Ela tem que entender exatamente, linha de cuidado é isso, o que aconteceu com ela e por onde ela passou, o que aconteceu na trajetória de cuidado dela. Então, aí da dona Ana tá tudo descrito, né? Tem o que ela tinha antes, o que ela aconteceu com ela, a história dela, o que ela passou pelo PA e onde ela está atualmente esperando com uma previsão de alta, um prognóstico bom. Então, quando a gente faz esse trabalho de tracer, vocês vão ver isso quando vocês estiverem na prática, que tiver auditoria de qualidades e tal, eles não ficam dando roteiro para vocês pegarem as informações, né? Vocês teriam que pensar nisso e dentro de cada movimento da dona Ana, dentro de cada mudança de quadro clínico, cada coisa que ela apresentou, vocês teriam que ir traçando aquilo que é importante, aquilo que é relevante ou não. Como isso é um trabalho que está começando agora com vocês, esse raciocínio clínico, aí a gente achou por bem, claro, divulgar um roteiro. Então, as planilhas que eu disponibilizei para vocês, tanto do antes quanto do dia da admissão, dias atuais, né? Ela é um roteiro. Então, a Patrícia me ligou e perguntou se era aquilo ali que tinha que preencher para entregar. Aí eu expliquei, conversei ontem com a Dani, falei, Dani, você falou alguma coisa disso? Porque, assim, é opcional entregar ou não. Aí até mandei para a Patrícia os editáveis, né, as planilhas editáveis, porque, na verdade, elas não estavam editáveis, porque elas eram só para nortear. Ainda até comentei que o ideal era que vocês imprimissem, lembram? Para que vocês fossem lendo o caso e fossem enquadrando onde que aquela informação estava fazendo sentido, né? E aí eu falei para ela, eu vou mandar o editável para você, até entendendo que é uma situação que precisa detalhar bem. Quem quiser, né, vai recortando do caso e vai passando para aquelas colunas. Só que não dá para fazer só assim, precisa colocar a sua interpretação também, né? Tem um lugar que você vai precisar colocar da fisiopatologia, tem um lugar que você precisa elaborar um pouco melhor o que você acha que aquela paciente vai precisar de orientação. Então, não dá para só ir recortando e colando. Se vocês fizerem assim, só de ir recortando e colando, vai ficar incompleto, tá? Então, o que eu falei para ela? Vocês podem e devem usar as planilhas, mas não são as planilhas que vão ser entregues sozinhas. Vocês até podem mandar junto, não tem problema algum. Eu vi que os alunos da noite até estão mandando. Eles estão mandando o Word, eles estão mandando com o trabalho digitado, bonitinho, discorrido, né, em tópicos, pela norma da ABNT, com capa, contra capa, tudo bonitinho. E
estão mandando as planilhas para mostrar que ali eles usaram como um mapa mental, estruturando a ideia que eles colocaram lá no trabalho. E aí eles mandaram junto o vídeo. Então, tem gente que está mandando 3 arquivos. O Word com o trabalho digitado, né, em forma de texto, com as normas BNT bonitinha. As planilhas, né, preenchidas com as informações que eles tiraram do caso. E o vídeo, tá? De até 5 minutinhos no máximo, que é o suficiente para apresentar aí o plano de alta da paciente. Então, o que eu queria já enfatizar para vocês, né? Que minha conversa com a Patrícia foi nesse sentido. Vocês não precisam necessariamente mandar essa planilha, tá? Só se vocês fizeram, digitada, bonitinha, e falar, tá tudo pronto aqui, foi daqui que eu tirei o trabalho, então eu vou mandar para a Pro. Não tem problema, para nós é até ótimo, que daí fica bem organizado de onde vocês tiraram uma ideia, tá? Agora, se você não fez manual, não precisa, né? O que a gente precisa mesmo é o seu trabalho digitado bonitinho e o vídeo, tá? Que o vídeo a gente vai considerar a apresentação do trabalho e o trabalho escrito vai ser para a gente poder corrigir e pontuar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria alinhar com vocês, porque eu vi que teve bastante gente que ficou na dúvida, é obrigado a usar as planilhas? Não é obrigado a usar as planilhas, tá? O que a gente precisa é que vocês usem as planilhas para organizar as informações. E aí fica tranquilo da gente conseguir digitar o texto, né? Porque entendam, gente, toda vez, isso é exercício até lá para o TCC de vocês. Toda vez que a gente tem alguma coisa para construir de ideia, a construção de um texto, para ela partir do nada, vocês têm que ter já muito conteúdo, né? Então é diferente eu falar assim, você é uma pessoa que só faz bolo na sua vida, você é expert em bolo. E aí eu falo para você, me explica aí, faz um texto falando quais são as dicas de cozinha que deixam um bolo mais fofinho. Meu, você faz aquilo todo dia, um monte de vezes, você tem expertise, você pega um papel e aí você organiza suas ideias de uma maneira linda, né? Porque você já tem isso tudo muito incorporado. Agora, se eu falar para vocês que fazem bolo de vez em quando, aí no meio da quarentena, um dia ou outro, a cada 15 dias, sei lá, uma vez no ano, se eu falar, ó, fala para mim, monta um texto aí, qual que é a sequência que você faz o bolo para deixar ele bem fofinho? Não dá, porque você não tem esse repertório todo de experiência. Então, falar para alguém que já está na vida ativa, né? Pegar eu, a Dani, a gente já está há tantos anos aí na enfermagem, dar um caso clínico, falar para a gente discorrer, a gente consegue fazer a linha de cuidado, consegue pensar na linha de cuidado da dona Ana, sem precisar de um roteiro, porque a gente já sabe o que é importante olhar na admissão, o que a gente tem que olhar na prescrição, que medicamentos a gente está vendo ali que chamam a atenção para a gente. Agora, para quem está aqui, né, na faculdade e está fazendo esse exercício, as planilhas, elas são muito importantes, elas são norteadoras, são elas que vão mostrar para vocês como que organiza esse pensamento, o que é dado que é importante, mas para esse momento eu não vou trabalhar, eu posso deixar para trabalhar isso depois, ou não, eu tenho um dado aqui da vida dela que é muito importante, e que eu preciso saber se ela vai mudar isso ou não. Então, eu vou dar um exemplo só do caso da dona Ana, que eu espero que todo mundo tenha considerado, né? Todo mundo percebe no texto e qual é o grau de letramento dela. Ela é analfabeta. Então, quando você pega um paciente analfabeto, tem que subir um monte de bandeira vermelha. Tem que falar, como que essa pessoa... Você tem que se pôr no lugar dela e tem que pensar assim, como que essa pessoa vai saber, se ela mora sozinha, analfabeta, como que ela vai saber que remédio, qual que é o nome do remédio, como que eu identifico esse remédio para ela tomar na hora certa? Como que ela vai saber o que ela tem que fazer, se eu deixar escrito tudo que ela tem que fazer com o pé dela, por exemplo, como que ela vai saber o que ela tem que fazer? Então, assim, tem que ser uma preocupação. É um dado relevante? Pergunto para vocês, né? Tem que aparecer algum tipo de intervenção? Tem que aparecer que você vai orientar alguém além da dona Ana, por exemplo, que só ela sozinha
corre-se o risco de quando ela chegar em casa, ela perder um monte de informação, porque ela não vai saber ler, ela não vai saber pegar um papel e codificar aquilo para a vida prática dela. Ou seja, tudo que você fez, se você pensou em colocar um papel e dar na mão dela na hora da alta, isso tudo vai para o lixo, porque ela vai chegar uma hora que na vida dela prática ali, que ela não vai ficar pedindo para alguém ler para ela. Ou se isso acontecer, ela vai pedir isso quando aparecer alguém lá, né? Então, assim, esse é o tipo de dado que está lá na história de vida da dona Ana, que não teve diretamente nada a ver com o caso que levou ela para o pronto-socorro, só que precisa ser considerado na hora de você fazer uma alta, né? Então, assim, são essas coisinhas, gente, que estão permeadas lá no texto, que precisam estar bem localizadas na planilha, para que vocês possam ter um olhar do todo, né? Então, o que a gente pretende com esse trabalho? É fazer com que vocês sejam enfermeiros que não olhem só a doença, que não olhem só aquilo que está acometendo o paciente na hora que ele chegou na mão de vocês, mas como esse paciente vai ficar depois que ele estiver longe da mão de vocês. Isso é muito maior, isso é cuidado de verdade, entendeu? Eu fico muito brava quando eu vejo protocolos lindíssimos dentro de hospitais, atendendo os pacientes, e depois o paciente sai dali e não tem como dar continuidade naquilo. Aí ele vai ficar em casa tipo um mês e vai voltar a estaca zero, vai resolver aquele problema, né, inicial que ele teve de doença, porque aquilo se agravou num ponto e precisou de intervenção assistencial, né, da instituição. Aí depois que você largar a mão dele, assim, que ele for para casa, daí não é mais um problema seu. É sim. E é isso que a gente queria despertar em vocês, que para fazer enfermagem, para fazer saúde de verdade, a gente tem que se importar com o que está acontecendo no paciente quando ele está longe da nossa mão. Quando ele está na nossa mão, é nossa obrigação fazer a coisa melhor para ele. Agora, usar nosso conhecimento, fazer tudo, discutir o caso, putz, não sei o que fazer, vou discutir com o especialista. Tem uma amiga que adora diabetes, será que tem alguma coisa a mais que dá para fazer? Tem uma amiga que trabalha só com pé diabético, tem uma amiga que, putz, entende pra caramba de AVC, de neuro, vamos conversar, né? Agora, assim, não sabe o que fazer, vai atrás, isso é obrigação sua, né? Agora, pensar nessa coisa do além, né? Eu estou fazendo isso aqui agora. O que eu posso fazer para ele em casa ficar bem? Para ele realmente fazer o que a gente tanto lê na enfermagem, que é o tal do promover a saúde, né? Promover a saúde é isso, é você pensar além daquilo que está na tua mão. O paciente está na tua mão, é tua obrigação, você tem que pensar. Você tem que ter o melhor raciocínio, você tem que usar toda a sua bagagem, você tem que usar tudo que você aprendeu, que você pode ler, tudo. Agora, mas quando ele vai para fora, né? Isso assim, você pensar na promoção de saúde, é você ampliar esse seu cuidado para fora, tá? Então vamos fazer assim, ó. Hoje esse encontro ele é só para a gente falar sobre o trabalho, né? Até falei para a Dani se ela queria que eu abordasse algum conteúdo, porque vocês vão ter orientação sobre a prova. Vocês já tiveram? Alguém já falou com vocês da prova? Não. Alguém fala para mim? Não, né? Não, ninguém falou nada, não. Ó, só então adiantando para vocês, porque os outros professores vão falar, tá? Mas a gente teve uma reunião semana passada. A prova vai ser um pouquinho diferente do que foi em B1, né? Mesmo esquema, mas um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Na prova de B1, vocês lembram que vocês podiam começar a prova, parar a prova, e vocês tinham 48 horas para entregar esse formulário, né? Para enviar o formulário. Dessa vez, não, né? A prova ela vai ser feita pelo portal, pelo AVA, tá? Então vai ter um caminho dentro lá de onde a gente posta as aulas, e a gente vai montar essa prova, né? Já estamos montando dentro do AVA. E até estava sendo um ponto de discussão. Essa é a ideia original. A Elisângela estava tentando fazer com que fosse pelo mesmo caminho que a gente fez o outro, né? Um link do Forms. Mas a princípio, qual que é a regra que foi passada para a gente? Vai ser lá dentro do AVA, né? Um caminho simples, parecido com aqueles que vocês fazem em atividade, sabe? Que vai abrindo a pergunta, vocês clicam, fecham e enviam. E como se fosse uma atividade mesmo lá do próprio portal.
Só que o que é diferente, né? Essa prova vai ter um período, essa prova de B2 vai ser do dia 4 até o dia 10. Ou seja, começa na semana que vem, do dia 4 ao dia 10. Esse é o período que todas as disciplinas vão abrir as provas. O que é importante vocês saberem? Do dia 4 ao dia 10, se vocês têm 5 disciplinas, vocês têm que organizar 5 momentos para entrar. Porque uma vez que você resolveu fazer a prova, por exemplo, de saúde do adulto, você vai abrir o link e você tem 3 horas para fazer a prova, tá? Então não vai dar para você abrir e fechar, começar a prova, acontecer um problema, digamos que você estava no plantão, né? Teve gente que fez outra prova no plantão, então tô de plantão, deu uma acalmada, sentei lá na madrugada. Aí comecei a fazer a prova e aí aconteceu uma intercorrência, parei e depois eu continuo. Não vai dar para fazer isso, tá? O que vai ter que entender? Vai ter 3 horas para você fazer a prova, dentro desses dias, do dia 4 até o dia 10. Então, você pode separar um dia para fazer todas, ou você pode fazer, por exemplo, cada prova num dia, né? Desde que você saiba que você tem 3 horas. Entrou no link, acessou, a partir do momento que você abriu, você tem que ir até o final e para enviar a sua prova e esse período que você tem é de 3 horas, tá bem? Então, assim, a gente ainda tem um encontro, a Dani vai ter encontro com vocês na quinta-feira, para dar o conteúdo que falta, é a última aula. Na segunda-feira é o dia de vocês entregarem o trabalho, né? Então, comigo, na outra segunda, vocês vão entregar o trabalho e eu vou dar uma geral, assim, do que vai ser abordado na prova, tá? A gente não chama de revisão, porque é impossível revisar conteúdo num encontro só. Mas aí o que eu vou fazer na segunda-feira? Eu vou dar o feedback de quem eu recebi, de quem eu não recebi trabalho ainda, tá? Porque é o último dia do prazo, vocês lembram, né? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Vocês têm aí, não tem? Deixa eu só confirmar se é dia 4 mesmo. Mas eu acho que é assim. Peraí. Isso, ó. Dia 4 é o último dia para vocês entregarem o trabalho e a prova de vocês tem que ser feita na sequência. Então, do dia 4, a partir do momento que vocês me entregarem o trabalho no dia 4, o link para vocês fazerem a prova já vai estar disponível. Aí vocês podem fazer a aula na segunda-feira. Na segunda-feira, dia 4, a gente faz a aula, vocês me falam, me dão feedback sobre a entrega do trabalho, eu confiro com vocês de quem eu recebi, tudo bonitinho. Eu faço tipo sabe quando a gente faz um geralzão, assim, fala, gente, olha, a prova dessa disciplina, deem uma olhada lá na parte tal, deem uma olhada, vou meio que chamar a atenção para os pontos que a gente vai falar da prova, né? E aí vocês, a partir do momento que desligar comigo, vocês já podem acessar o link para fazer a prova. Ou não, não estou preparada, Beth, então saiba que você tem até o dia 10. Só que é o que eu costumo falar para todo mundo, não deixa para a última hora. Vocês sabem como é portal, vocês sabem como funciona, às vezes para acesso, vai estar todo mundo acessando ao mesmo tempo. Então pensem em se organizar e fazer o quanto antes, tá bom? Se tiver, né, isso foi uma definição da semana passada, se tiver alguma alteração do link, se de repente eles falarem, gente, a gente achou melhor voltar e fazer com o Forms mesmo, a gente atualiza vocês na quinta-feira, mas a princípio vai ser isso. O prazo para a prova de 4 a 10 de junho, a partir do momento que você entrou no link do AVA, que ainda vai abrir para vocês, a gente vai avisar. A partir do dia 4 já vai estar aberto. Vocês entraram no link, não dá para entrar e sair. Todo mundo entendeu isso, gente? Por favor, porque assim, depois vocês vão ter problema se vocês entrarem e sair. Eu tô até gravando isso aqui, hein? Vocês entram no link quando vocês tiverem tempo e preparo mental para se concentrar para fazer a prova. Entrou no link, vocês têm 3 horas para fazer essa prova e enviar. Tudo bem? Quero todo mundo falando. Tudo bem, Pro? Tá bom, Pro. Entendemos, Pro, tudo bem. Deu para entender? Tudo bem, Pro. Entendeu, gente? Quero aqui, ó, registro. Ó, Denise, tá me ouvindo?
A Denise não respondeu. Jennifer, entenderam? A Débora está entrando agora. Então tá bom. Débora está entrando agora. Débora, bom dia. Depois você pega aí as informações da prova, tá bom, amor? Porque... Bom dia. Oi. Bom dia. Eu gostaria que você falasse sobre o vídeo que a gente tem que fazer. Se a gente pode fazer sozinho, falando. Mas é isso mesmo, é só você e você e a câmera. Você e seu celular. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar tudo, tá, Denise? Vamos fazer assim, ó. Eu quero que vocês se organizem para tirar as dúvidas. Me diga quem gostaria de tirar dúvidas antes de falar do vídeo, né? Que o vídeo é como se fosse a apresentação do trabalho. Do contexto do trabalho, vocês têm alguma dúvida? Tem algum tópico que vocês precisam que a gente volte? Aproveitem agora o cálice para sempre. Professora. Sim. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Na segunda parte do trabalho, fala do setor de internação atual. Certo. Aí, tem lá que descrever os exames, justificativa e resultado. Aí eu não entendi. Se eu preciso colocar os resultados de todos os exames que ela fez, eu tenho que digitar no trabalho. Pri, não precisa não. O que vocês podem fazer nessa parte de... Você está falando da segunda parte já, né? Quando ela já está na unidade de internação. O que a gente tem de intenção? Vocês não têm 2 paralelos de exame? Tanto que a gente nem quis encher muito vocês de exame, porque assim, UTI, vocês sabem que todo dia tem exame, né? Quando o paciente está instável, ele precisa ter parâmetros diários, assim, então gasometria, tem um monte de exame que a gente pede quase todo dia, raio-x. O que a gente fez ali? Deixou só o exame da admissão e o exame daquele dia da unidade de internação. Então, Pri, o que a gente quer nessa hora? Que vocês tentem comparar esses resultados. Como que estava um parâmetro no dia que ela entrou e o que tem de diferente naquele exame da unidade de internação. Quando vocês forem fazer isso, então aquilo que tiver dentro do padrão normal, né? Que vocês já sabem a referência de padrão normal. O que vocês olharam que estava dentro da referência de padrão normal na admissão e no dia da alta, é um dado que está tudo ok, não tem problema, não merece destaque. Agora, vai ter dado ali que vocês vão ver que, por exemplo, estava muito ruim no dia da entrada e que piorou, e que melhorou muito no dia da admissão. Então, se você quiser destacar, fala assim, olha, ela entrou com uma leucocitose, então ela entrou com um quadro assim, XPTO, e agora ela está com um parâmetro assim. E isso se deve, aí você tenta justificar, se deve ao tratamento que ela teve com tal produto, ou tal medicamento, ou tal intervenção, se você quiser, senão não tem necessidade. Vocês vão ver que tem algumas coisas que a gente colocou que é justamente para enfatizar o raciocínio de vocês. Vai ter parâmetro ali que estava normal na admissão e que no dia da alta está alterado. E o que a gente quer é exatamente isso, que vocês olhem e falem, caramba, mas ela entrou, ela não tinha isso aqui, e agora ela está com esse problema aqui, ó. Isso aqui é um problema? Precisa ter uma intervenção? O que pode estar acontecendo com ela com esse tipo de informação aqui? Tá? Então, aí é isso que a gente quer nessa parte aí. Você vai colocar lá na admissão, olha, percebemos que, por exemplo, o parâmetro tal, aí você vai comparar os 2 exames. O parâmetro tal no dia da alta tá estranho, ele tá alterado, ele não está normal que nem ele estava no dia da admissão. Aí você vai ver o que representa isso. É uma coisa que representa infecção? Ela pode ter pego uma infecção hospitalar, tá? Ela pode ter desenvolvido algum problema durante a internação dela. Tem algum medicamento que pode estar causando isso? Tá? Que ela está tomando ou não, é uma suspeita de que tem um problema ali que precisa de uma intervenção. O que você vai fazer? Vai mostrar esse negócio para o médico, vai discutir com a equipe, vai avaliar outros exames, outros parâmetros, tá? Então, assim, essa parte dos exames, não sei se você reparou que tem dados diferentes no da admissão e no da alta, Pri? Sim. Isso, então esse é o raciocínio. Ela está tendo alta porque o quadro que levou ela para a UTI melhorou, né?
acho que todo mundo chegou aí numa conclusão do que ela teve, né? A gente não quis deixar muito claro para vocês conseguirem identificar e tal, mas tem algumas coisinhas que da internação dela, ela entrou sem e aí agora tá meio alterado. Ela não vai poder ir embora assim, se ela tem um resultado que tá me mostrando alteração. Mas ela precisa de que tipo de intervenção? É algo que a gente possa fazer? É algo que precisa de algum outro colega da equipe? Né? Precisa acionar alguém para dar uma olhada, falar, olha como que tá o exame dela na saída, né? Vai prever alguma coisa para ela tomar em casa? Então, assim, o que que ela pode estar apresentando em relação a esses exames? Então, nessa parte aí, vocês só destacam isso, tá? O que tiver diferente, vocês podem destacar aquilo que estava ruim e melhorou, que nem, por exemplo, a glicemia, eu acho que é um dos parâmetros, não lembro direito, mas eu sei que tem alguma coisa alterada na entrada dela, que estava desequilibrada e que pode ter melhorado um pouco. E tem coisas que ela entrou normal, nos exames da entrada estava normal, e que agora está diferente. E o que isso chama atenção, tá bom? Então destaquem só aquilo que é relevante. Não precisa destacar aquilo que é normal, não precisa transcrever, né, todos os resultados, não precisa. É só para que vocês consigam ter uma base de comparação. Entendeu, Pri? Deu para ajudar? Entendi. Na verdade, eu não coloquei simplesmente assim, fazendo uma comparação. Eu acabei vindo explicando todo. Não tem problema. Se você já fez, não tem problema. Fica completíssimo, tá? Então, não é algo que a gente ia exigir, mas se você comparou e viu as diferenças, né? Se você conseguiu olhar e perceber que tem uma coisa diferente que é importante para ela, tipo, a gente não vai poder mandar ela para casa só olhando esse exame aqui, ó, e mandar ela para casa assim que ela vai voltar. Então, assim, se você conseguiu perceber essa diferença, é o que a gente quer, tá? Então, não tem problema. Se você já fez, deixa assim. Fica lindamente completo, tá? O que mais? Eu tenho outra dúvida, Pro. Pode falar. Nessa mesma parte do setor de internação atual dela, critérios de segurança e avaliação de risco. Uhum. E a última parte seriam os riscos gerenciados e adesão às metas internacionais de segurança. Certo. Para mim, os dois estão parecendo a mesma coisa. Uhum. E são bem parecidos mesmo, mas aqui em um você vai pensar no risco. Na verdade, um complementa o outro. Pri, ótima observação. Então, quando fala de critério de segurança e avaliação de risco, é quando você olha para aquele paciente, olha para a história dele e vê o que tem ali que ele pode sofrer um agravo. Então, dona Ana tem risco de cair, dona Ana tem risco de ter uma infecção, dona Ana tem risco de ter uma flebite, de adquirir uma PAV, uma pneumonia associada à ventilação, ela ficou entubada. Que ela tem risco? Que riscos que ela tem, tá? Ela tem risco de lesão por pressão. Aí entra muita aquela questão de você olhar para o paciente e ler, né, o jeito que ele estava e entender que critérios de segurança estão vulneráveis, né? Quais os riscos? Ela tem risco de ter medicação trocada? Ela tem risco, né? O que pode acontecer com ela? E aí, dentro disso aqui, riscos gerenciados e adesão às metas internacionais de segurança, aí sim vocês vão olhar aquelas 6 metas de segurança, existem 6 metas de segurança, e vão escrever aqui o que vocês evidenciaram lá no texto ou sugestões que vocês têm para que esses riscos possam ser minimizados. Então, por exemplo, riscos gerenciados e adesão às metas internacionais. Aqui vocês podem colocar que o paciente estava identificado, faz menção de alguma coisa, não faz? Então é importante identificar essa paciente, porque ela vai ficar recebendo uma série de medicações, ela precisa. O que ela pode ter para controlar aquele risco que você viu lá em cima? Então, um diz respeito, Pri, o primeiro, os critérios de segurança e avaliação, diz respeito ao seu olhar. Então, eu vou olhar para aquela paciente e vou falar assim, nossa, ela tem risco de lesão por pressão? Não, ela não tem. Né? Ela tá bem, ela tá na unidade de internação, não tem nada falando que ela tá acamada, então ela não tem esse risco. Então não precisa colocar esse risco aqui? Não preciso gerenciar.
Agora, se eu identifiquei o risco aqui em cima, eu preciso colocar alguma coisa aqui. Então, por exemplo, se ela tem uma medicação lá, a gente vai ver que uma medicação hipoglicemiante, né? Então, para quem faz tratamento da glicemia, quem toma medicação para baixar a glicemia, seja insulina ou uma medicação via oral, tem que entender que esse medicamento ele tem um certo risco. Se a gente faz uma dose errada, se faz dupla dose, se omite dose, a gente vai interferir de uma maneira muito profunda. É um dos medicamentos que a gente chama de medicamentos de alto risco. Se a gente tem um medicamento de alto risco lá na prescrição, que tipo de intervenção, que protocolo da meta de segurança eu tenho que seguir para esse risco não acometer a dona Ana, tá? Então, por exemplo, você pode colocar aqui avaliação de risco, o uso de hipoglicemiante. Isso é um risco. E o que você vai fazer para esse risco é o que você escreve lá embaixo, entendeu? Aí você escreve lá, nessa parte de riscos gerenciados. O que tem de meta de segurança me falando como administrar esse tipo de medicação? Conferir pelo menos quantos certos, fazer dupla checagem, tá? Então, tem uma série... Aqui embaixo, você vai falar o que tem que fazer para o risco que você identificou lá em cima. Então, o que é super importante? O que a gente vai avaliar aqui? Se tudo que você viu de risco tem uma intervenção, tem uma forma de gerenciar. Porque qual que é o maior problema da vida? É a gente ver o risco e não fazer nada. É o que acontece muito, gente, em lesão por pressão. Então, lesão por pressão, o paciente é avaliado todo dia lá pela escala de Braden. Aí você vê todo dia que o cara tem risco severo de ter lesão por pressão. Quando você vai olhar a prescrição, quando você vai olhar protocolos, você não tem nada. Você não acha nenhuma intervenção que faça com que esse risco seja minimizado, tá? Então, assim, uma coisa está super conversando com a outra. Então, quando a gente for olhar aqui riscos gerenciados, vocês podem até pôr isso num tópico só, lá no trabalho digitado. Vocês já colocam lá avaliação de riscos e critérios de segurança. Aí vocês já colocam que pelo quadro da dona Ana, vocês identificaram isso de risco. E aí já na sequência já coloca, para esses riscos, a gente pensa nas metas internacionais de segurança, tal. E vamos gerenciar esse risco como? Vamos olhar todo dia o catéter, vamos fazer um protocolo de prevenção de queda colocando uma pulseira, vamos pensar em imobilizar ela no leito, vamos fazer aspiração e higiene oral a cada 2, 3 horas para evitar que ela fique com pneumonia, enfim. Aí aqui você já emenda quais são os cuidados que você vai ter para evitar que esse risco atinja a dona Ana. Tá? Então, é uma coisa, eles são parecidos, mas na verdade um complementa o outro. Tudo bem? Deu para entender? Agora sim, pronto. Oba, Obrigada. então tá bom. Imagina. Ok, Vivi, fala, amor. Posso dar um exemplo para mim, para que eu entenda melhor também? Pode, claro, pode. Que nem, por exemplo, né, você estava falando da lesão por pressão. Então, assim, uma intervenção que eu posso fazer na lesão por pressão. Um colchão piramidal, coxinha. Isso. Que nem lá no hospital tem o Alevin, que a gente coloca em proeminências ósseas, e o Mepilex. Esse é uma intervenção. Sim. O que você vai ver, quando você procura pelas metas internacionais, esse aí é o protocolo do seu hospital, né? O seu protocolo da sua vivência. Eles sempre vão fazer adaptações, né? Agora, se você for procurar lá na internet, metas internacionais de segurança, vai aparecer lá que existem algumas metas básicas para quem tem risco de lesão por pressão. Uma delas, por exemplo, é a mudança de decúbito. Então, digamos que você está num lugar que não tem Mepilex, não tem nenhuma cobertura protocolada para fazer prevenção. O que você pode fazer? Você pode instituir aquilo que é o básico para evitar, que é a mudança do posicionamento.
Então, aí você identificou um risco lá, fala, no risco da UTI, quando ela chegou, né, tava lá com um diagnóstico bem complicado, fez um procedimento delicado, ficou lá sedada um tempo na UTI e tal, ela tinha esse risco, foi bem gerenciado, de que forma, né, com a mudança de decúbito, com a hidratação da pele. Então, aí você vai ver que você pode colocar as coisas, tanto que você tem experiência de protocolo que você já faz parte, só toma cuidado para não colocar nome de produto, né? Porque Miplex, Não, pode deixar. isso, aí você coloca uma cobertura, uma proteção, né? Com filme transparente ou espuma, aí você coloca a categoria para ficar bem generalista, né? E aí você amarra isso nos seus cuidados. É exatamente isso. O que não pode vir, você vê que a paciente tem risco de cair, por exemplo, e não colocar nada em protocolo, sabe? Então, assim, você vê que o paciente lá não pode ficar, ela tem um problema, ela teve um problema neurológico, ela tem um problema no pé, tudo remete que se ela tentar levantar sozinha, ela pode cair. Então, assim, o que vocês têm que colocar lá nos protocolos gerenciados? Como você vai gerenciar um protocolo de queda para dona Ana? Tá? Ela tem que ficar com as grades elevadas, tem que ficar com a campainha pertinho dela, se ela precisar de alguma coisa urgente, ela tem que chamar, tem que ficar com a acompanhante, tem que orientar ela, tem que sinalizar para todo mundo que ela tem risco de cair, tem que falar para ela, olha, a senhora está tomando medicações que dão tontura, né? Então, às vezes é perigoso a senhora levantar sozinha, tem que orientar o que ela está tomando de medicação, tá? Então, assim, é bem isso, é amarrar o que você tem que fazer para a paciente para ela não sofrer os danos que aquele risco mostra para gente. Então, ela está com um catéter. Esse catéter está salinizado. O catéter salinizado precisa ficar de orelha em pé, porque ele está invadindo um acesso que é fechado, ele é um pertuito, né, de entrada de bactérias, e ele está ali por quê? Né? Ela está tomando medicação EV? Dá para pensar em tirar aquele catéter, né? Porque que cuidados que eu estou tendo com aquele catéter para ele não infectar? Senão a paciente está indo super bem, por um lado, né? Fez um protocolo aí super bem efetivo para a saúde dela, teve um prognóstico bem favorável, tá? De previsão de alta, e de repente, por causa de um catéter que é mal manipulado, ela pega uma infecção de corrente sanguínea e pronto. Não vai mais para casa, vai entrar no protocolo de infecção agora. Então, é esse tipo de risco que a gente tem que gerenciar o tempo todo, né? Eu estava explicando para a Daiane que quem não teve SAI fica preocupado porque fala, nossa, né? Como que eu vou amarrar essas intervenções? Só que essas intervenções, elas vão além da SAI. Porque a SAI, na verdade, é uma forma só de você estruturar aquilo que você está vendo. Aqui a gente fez de um jeito que, independente de você ter a SAI ou não, você tem que pensar no problema. Então, se eu tenho um problema, como que eu vou solucionar? Qual que é a proposta? Eu estou vendo que ela está tomando uma medicação que, sei lá, que pode baixar muito a glicemia dela. Qual é o risco que isso me remete, né? Por isso que o que a gente quer com esse exercício é fazer o raciocínio de vocês funcionar. Então, se eu tenho uma medicação, olhe lá a prescrição dela. Não, realmente, a prescrição dela tá inocente, não tem nenhuma medicação que vai ficar ruim se ela tomar junto com o outro. Eu tenho que ter só um cuidado aqui para ela tomar essa daqui, por exemplo, em jejum. Porque se ela não tomar isso aqui em jejum, eu corro o risco dessa medicação não fazer efeito. Todo o nosso gerenciamento de cuidados, gente, tem que ser em cima daquilo que a gente quer evitar. Eu quero evitar que ela tenha uma medicação que não faça efeito. Eu quero evitar que ela tenha um problema de saúde, um problema na pele, que por conta do fato dela ficar acamada. Eu quero evitar que ela caia e quebre o fêmur por conta de uma medicação que dá tontura ou por conta de uma glicemia que pode baixar, de uma pressão que pode baixar de repente, né? Então, assim, tudo que a gente quer promover de saúde, a gente precisa pensar no risco que a gente quer gerenciar. Então, dentro do hospital tem muito risco, muito risco. Quem já trabalha em hospital sabe me dizer assim de olhos fechados. O paciente às vezes está super bem, está com acesso venoso bobinho, começa a fazer febre, a primeira coisa que a gente vai pensar, entrou um bicho por aquele acesso venoso, né? A gente não cuidou direito daquilo. Então, assim, aquilo, por mais inocente que pareça, é um super risco para o paciente. Uma sonda vesical que o paciente nunca tinha feito uso e ficou alguns dias usando,
pode, no final lá da internação dele, alterar um exame e mostrar para a gente que ele pode estar com uma infecção de urina. Tá? Porque é um catéter, é um procedimento invasivo, invadiu um lugar que era totalmente estéril. Vocês lembram lá quando a gente falou da parte renal, né? Então, assim, precisa ver, a gente pôs um catéter, se ela tem um catéter, ela tem risco de infectar. Que cuidados de enfermagem eu posso fazer para evitar que ela tenha uma infecção? Tá? E aí a gente vai voltar. Nossa, ela tá com sonda, preciso fazer higiene íntima, limpar muito, fixar esse catéter não pode ficar balançando lá na entrada da uretra, porque senão vai fazer lesão. Eu preciso esvaziar esse coletor antes dele encher, eu não posso ficar mobilizando demais, abrir essa sonda, né? Então, assim, tem uma série de cuidados. Então, a gente vai ter que ir amarrando tudo isso. O raciocínio é para isso mesmo. Nossa, falo pra caramba, né, credo? Não sei como vocês me aguentam. O que mais? Manda aí. Não, mas pode continuar falando. Eu tô tentando evitar de dar as respostas, mas eu vou falando para vocês amarrarem os pensamentos aí, tá? Ô, professora. Porque assim, a gente... É que nem eu tava conversando com uma amiga minha. Não tá difícil, porém, pelo fato da gente não ter esse exercício sempre... a gente vê uma certa dificuldade de ver ele complicado. A gente só vai entender que ele não foi tão difícil e nem foi tão assim um bicho de sete cabeças depois que terminar ele e concluir outros, entendeu? Você imagina, né? E ó, esse feedback é assim, o que aquece meu coração, porque quando a gente começou com essa proposta, que a gente pensou nisso para vocês, eu sempre pensei nisso para o pessoal lá que está indo no estágio, falei isso para vocês. Mas quando a gente pensou nessa proposta, né, para vocês, a Dani que lembrou e falou, se a gente adaptar, né, e tal, a gente mudou toda a proposta inicial, na verdade, mas ficou muito legal, porque é o que a gente está falando. Vocês agora fazendo isso sempre, né, a gente colocando sempre esses casos, quando vocês pegarem na mão uma história de um paciente, já destaca na hora o que é relevante para vocês ou não. Né? Então eu falo assim, nossa, essa informação é muito importante, deixa eu guardar ela aqui no cantinho, que em algum momento isso aqui vai precisar ser considerado, porque senão joga o seu plano de cuidados todo no lixo, né? A gente não consegue atingir. Então é bem isso, Vi, é bem isso que você falou. E eu faço assim, a dificuldade maior que eu estou tendo, eu acredito que os meus colegas também, é o fato de toda essa situação, né, das aulas não serem presenciais. Então, a gente, você preste atenção na aula, a gente presta atenção no que está falando, no que está acontecendo, mas ainda fica assim, meio vago, porque a gente não teve aquela presença, não conseguiu tirar as dúvidas ali no papel de verdade. Por mais sim. Então, as nossas dúvidas, sim, com certeza, mas a diferença e a dificuldade também está sendo essa. Não, eu concordo. Tem coisas assim que a gente faz, a gente estava até falando disso, né? Do quando a gente é professor, a gente fica muito mais cansada de dar aula online, porque um trabalho desse feito em sala, o que a gente ia fazer? Ia levar os impressos para vocês, distribuir, vocês iam manusear o impresso, ler juntos o texto, né? Começar a fazer toda essa explicação de raciocínio clínico, fazendo um mapa mental mesmo, junto com vocês. Então, visualmente, né? E vocês estarem com a ferramenta na mão, que é uma coisa que a gente faz muito, né, em sala, dá uma ferramenta para vocês, dá um texto para vocês e a gente vai discutir em cima. É muito mais ativo, né? Então, provavelmente, claro, a gente vai continuar pensando em estratégias para fazer esse tipo de abordagem, mas por isso que a gente quis detalhar tanto o caso, né? Quando eu fui fazer o caso, eu falei, eu vou colocar todos os detalhes aqui que eu puder, porque vocês precisam meio que imaginar mesmo, né? Tá com tudo na mão para conseguir ir decifrando o que é importante colocar no trabalho escrito ou não. Eu acho que vai ficar uma coisa super linda, assim, viu, gente? Porque vocês vão perceber exatamente isso, que parece muito complicado, mas que vocês já têm um repertório grande, assim, vocês já têm bastante conteúdo para olhar aquele dado e falar, caramba, tem que fazer alguma coisa com isso, né? Isso aqui é importante para mim ou não? Né? Se for importante, pensa em alguma coisa para fazer. Se não, deixa ali. É um dado que de repente apareceu na história, mas que naquele momento não vai precisar de tanta intervenção. O que a gente vai avaliar é isso, se o que você pensou é condizente com aquilo que o quadro apresenta e se você pensou em alguma coisa para aquilo ali em relação à alta, né? É um problema que foi resolvido? Se é um problema que foi resolvido, gente, não mexe mais com ele, né? Então, a paciente está entubada ainda? Não está.
Então, assim, ninguém vai ficar falando de mandar, de colocar no plano de alta, como fala assim, cuidados que sejam para evitar PAV. Não tem sentido, é totalmente desconexo. Isso já passou dentro da linha de cuidado, isso foi importante. Teve alguma repercussão sistêmica? Não, ela passou batida pela intubação, foi uma resposta muito positiva e beleza, resolveu o problema. A evolução de enfermagem, quando a gente fala na SAI, tá? Mas só para amarrar o contexto, a evolução de enfermagem, ela sempre vai observar isso. Aquilo que você viu de problema de enfermagem foi resolvido ou não foi? Se foi resolvido, perfeito, aí deixa lá, já foi. Agora, se não foi resolvido, isso precisa de uma intervenção. Então, o raciocínio aqui é bem parecido, né? Você vai olhar, só que você vai olhar além desse contexto todo. Você vai olhar uma prescrição. Nessa prescrição de hoje tem um problema. Ela tem uma medicação que bate com outra aqui, ó, que não dá para dar no mesmo horário. Beleza, o que eu vou fazer? Aí eu preciso intervir. Então eu vou espaçar isso aqui, vou colocar uma aqui. Não dá para espaçar, elas estão na mesma frequência, sei lá, vou conversar com alguém, vou falar com a farmacêutica, vamos trocar uma ideia. A farmacêutica tem 2 medicações aqui, o que eu faço, né? A gente tem que lembrar que a gente não é uma ilha. A gente tem especialistas ao redor que ajudam demais, né? Então tem ali a gente tem que só tomar cuidado com essa coisa de usar os especialistas e achar que a nossa responsabilidade acabou ali. Então, vou dar um exemplo. Prescrições que tem que tomar muito cuidado, tá? Encaminhar a paciente para nutricionista. O que é isso? É uma forma de você colocar uma intervenção, só que, assim, não resolveu o problema do paciente. A gente tem que pensar que a enfermagem, ela é uma das profissões, assim, que mais tem abrangência em resolução de problema. Então, a partir do momento que você percebeu que ela tem um problema nutricional, muito perfeitamente, você pode encaminhá-la para o nutricionista, só que você já precisa dar alguma intervenção para isso ser melhorado. Você não pode deixar a dependência disso na mão de uma outra equipe, que às vezes não vai chegar tão cedo. Tem lugar que demora para caramba uma avaliação de nutricionista. Tem convênio que não tem nem tem retorno para nutricionista. E aí, a paciente é diabética e hipertensa, vai para casa sem orientação nutricional? Só porque você vai colocar lá encaminhar para o nutricionista? E aí, quanto que você garante que isso vai ser resolvido, né? Então, pensem nesse raciocínio. O que tem de problema? Qual é a proposta para resolver? Tem que ter uma proposta que eu consiga medir, né? Tem que ter alguma coisa que eu consiga saber se isso é efetivo ou não. Eu não posso só sair encaminhando. Encaminhar o paciente para o médico endocrinologista. Encaminhar o paciente para a psicóloga. Encaminhar o paciente... Não posso ser um enfermeiro encaminhador. Eu tenho que ser um enfermeiro que resolutivo, tá? Aquilo que eu puder já dar conduta, eu dou. E aí eu acrescento a avaliação. Falo, olha, a senhora precisa fazer uma dieta assim, assim, assim. Estou entregando para a senhora aqui, por exemplo, uma orientação geral, mas a senhora agora precisa dar um acompanhamento, fazer um segmento com o nutricionista. Tem algum nutricionista que a senhora conhece? Tem alguém que a gente possa acionar? Né? Então, assim, tem alguma opção pública, tem algum lugar que você possa já encaminhar, você já encaminha o paciente, tá? Então, assim, você tem que dar para o paciente aquela resolução já meio que direcionada. Não adianta só... outra coisa que me deixa brava, assim, na área assistencial, vocês entendem que eu saí da área assistencial? Porque eu ficava brava direto. Porque, assim, você vê intervenções assim... Encaminhar o paciente para a estomaterapeuta, encaminhar o paciente para... Aí você sai com um papel desse e fala, gente, onde que eu encaminho alguém? Onde eu encontro? Né? Como que eu faço para ser encaminhada para uma estomaterapeuta? Não existe, né? Então, a orientação da estomia, você tem que dar, por exemplo, você tem que ter certeza que esse paciente sabe cuidar desse estômago, e aí depois você já tem que dar na mão dele qual é o lugar que ele vai, o lugar público que ele tem por direito para pegar bolsa, para ter consulta, para poder tirar as dúvidas, para participar de grupos de ressocialização. Então, isso sim é você ser efetivo, tá? Agora, não só escrever no papel assim, encaminhar para nutricionista, encaminhar para o especialista, tá bom? Então, isso a gente tem sempre que enfatizar. Plano de alta tem que ser resolutivo, não? A gente não pode ser um enfermeiro encaminhador.
Cuidado quando vocês forem prescrever, ou cuidado quando vocês forem anotar em algum lugar, encaminhado para tal lugar. Que condição você deu para essa pessoa realmente resolver esse problema, tá bom? Que mais? Olha, quantas pessoas estão aqui. A Dani fica brava que vocês veem mais na minha aula do que na aula dela. 14. Nós somos em 20 e poucos. Quem será que não está aqui, hein? Tem alguém que nem começou a mexer ainda? Vai, hora da sinceridade agora. Vocês têm uma semana para fazer esse trabalho ainda. Para organizar. A única coisa que falta para mim agora é fazer o vídeo. O resto eu já fiz tudo. O vídeo, Dai, muito bom. Dai tava preocupada, né? Dai conseguiu montar bonitinho? Consegui. Aí você falando dessas coisas agora, tá clareando mais na minha mente. Joia. Professora. Fala, Cíntia. Peraí, Cíntia. Peraí, Denise, deixa a Cíntia falar, depois você já fala. Pode falar. Naquela parte lá das metas internacionais de segurança. Tá. Que você falou que é para colocar todas as metas, é isso? Aí eu vou dar um exemplo. Aquilo que você identificou risco, tá? Pensa assim. Aí, naquela parte que você falou assim, da medicação de alto risco, um exemplo. Que aí tem uma checagem. É para especificar a medicação também? Pode que vocês tenham a prescrição na mão. Então, por exemplo, eu estou pensando que ela vai de alta tomando esse hipoglicemiante. Ela é analfabeta, né? Pensem aí, o que a gente tem que pensar para colocar ela dentro de algum protocolo de segurança que ela vai tomar esse remédio certo? De que forma... Essa prescrição é que vai para casa dela, é isso? Isso, essa parte de... Essa parte de riscos está na internação atual. A gente nem está falando mais de medicação de UTI, a gente nem pôs prescrição da UTI para não confundir vocês. Então, aqui, ó, tá falando da internação atual. O que ela tá tomando lá? Tem alguma coisa que chama a atenção, que é arriscado? Me digam vocês, é arriscado um paciente tomar hipoglicemiante 2 vezes, por exemplo? Toma uma, esqueceu que tomou, e toma outra vez. Ou então, é arriscado ela deixar de tomar achando que tomou, né? Então, assim, tem que saber como gerenciar esse risco. Então, aqui você vai colocar, o risco é uma medicação hipoglicemiante, por exemplo. O que você vai fazer dentro desses protocolos internacionais de segurança para garantir que ela vai tomar esse remédio do jeito certo? Tá? Então, aí você pode discorrer, pode ser uma coisa, assim, bem simples, uma identificação, orientar alguém, enfim, o que você precisa é contemplar uma meta de segurança. Qual que é a meta de segurança? O que a gente tem de meta? Que ela tome a medicação certa, na dosagem certa, na hora certa. Porque daí, se ela fizer alguma coisa errada, ela corre risco. Corre risco de desequilibrar todo o sistema, corre o risco de sofrer um mal por conta do excesso de medicação, né? Enfim. Tá, entendi. Obrigada. Eu acabo falando, imagina, fico falando as respostas para vocês. Vamos falar, então, essa parte final do plano educativo, né? Então, o plano educativo para o paciente, para a família ou para o responsável, né? Nesse plano educativo, como que a gente tem que fazer para ele ficar bem completinho, tá? Assim, ele não precisa ficar longo, eu queria que vocês entendessem isso, né? Quando a gente enche muita linguiça, desculpa o termo, porque é bem isso, né? Às vezes a gente vai fazer um negócio didaticamente perfeito para entregar para o paciente, começa a falar um monte de coisas assim que você fala, meu Deus, chega no contexto da casa dele, ele não tem nem direito o que comer, né? Então eu falo para ele, olha, o senhor tem que fazer uma dieta baseada em isso, e aí, de repente na casa dele ele não tem nem o que comer direito, só come carboidrato, né? A dieta dela é toda, lembra que tem uma história lá da dieta dela que é toda pronta, né? Ela nem é ela mesma que prepara. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente faz um plano educativo? Para ter uma linha de cuidado completa e, assim, efetiva, no plano educativo, é como se você se projetasse como paciente para a casa dela. Então, assim, pense em você como a dona Ana,
Pega aquela parte que explica como ela vive. Ela vive com o marido, que tem Alzheimer, ela é analfabeta, tem uma filha que mora perto, mas que não se dá muito bem, ela come todo dia a comida que vem pronta. Pega tudo isso que tem de problema lá da vida da dona Ana, imagina que você é a dona Ana e que você está indo para casa e que agora você vai ter que, para cuidar da sua saúde, ajustar todo esse cenário. Né? Quando a gente se projeta no lugar do paciente, às vezes a gente consegue ver coisas que são pequenas e que vão fazer toda a diferença na hora do cuidado, né? Então, assim, existem perguntas para o plano educativo que são muito importantes. Então, por exemplo, né, virar para uma pessoa que tem essa dificuldade toda e falar assim, dona Ana, quais são as pessoas mais próximas que ajudam a senhora? Então, às vezes ela vai falar assim, tem uma vizinha minha que sem ela eu não vivo, porque é ela que me ajuda a comprar as coisas, é ela que me traz a comida. Então, como que eu posso, de repente, colocar essa pessoa que está próxima dela, até às vezes mais próxima do que a própria filha, né? Como que eu posso colocar essa pessoa dentro desse plano educativo? Eu posso pedir, de repente, uma ajuda? Eu posso orientar? Eu posso falar para a dona Ana, olha, a senhora dá essa cartinha para essa sua amiga ler, para essa sua vizinha ler? Porque ela vai ter informações que a senhora precisa saber e essa pessoa está mais próxima da senhora do que a filha. Então, toda vez que vocês forem fazer o plano educativo, você tem que pensar no que ela está indo para casa tomando, né, de remédio, o que está indo para ela tomar. O que esses exames mostraram, né? Ela vai precisar repetir esses exames, ela vai precisar de algum outro remédio. Como que a gente vai começar a preparar ela, né, para restabelecer alguma coisa ali que pode ter complicado, né? Para evitar qualquer complicação. Ela tem problemas em potencial que precisam de intervenção, né? Esse pezinho dela é um negócio que vai se resolver sozinho, né? Como que ela vai fazer para dar conta desse problema do pé? Né? De que forma que a gente pode ajudar isso, né? Nesse cuidado? É só fazer um curativo e explicar como faz o curativo em casa? Né? O que ela tem que observar para evitar que essa lesão do pé piore? Como que ela faz para não abrir novas lesões, já que ela pode ter alguma sensibilidade piorada ali, né? Não sei se vocês colocaram alguma coisa. Então, no plano educativo, você levanta uma série de hipóteses e você vai trabalhando as suas sugestões. Não é dar uma receita de bolo pronto para o paciente. Então, fazer curativo uma vez por dia. Cara, a pessoa mora sozinha, mal vai conseguir andar, cuida do outro que tem problema de Alzheimer. Como que ela vai fazer um curativo uma vez por dia? Né? Então, assim, tentem pensar sempre assim, o plano educativo é para resolver o problema do paciente, não é para resolver o problema da enfermagem. Tá? Então, tem muita gente que faz plano educativo pensando em resolver o seu problema. Tá? Ela tem uma ferida, vou mandar fazer curativo uma vez por dia. Tá, e como? Como que eu vou virar para ela e vou falar assim, olha, a senhora tem que fazer curativo uma vez por dia. Você acha que esse paciente vai fazer? Né? De que forma que ele vai fazer? Sim. Deixa eu te perguntar, eu tenho que descrever o que vai ser usado nesse curativo, os materiais? Não necessariamente, né? não. Assim, quando o curativo é uma coisa muito abrangente, o que a gente pode fazer a gente não sabe se a pessoa vai fazer em casa, se vai alguém fazer para ela, se ela vai no posto de saúde, se ela vai voltar no ambulatório. Então, assim, para cada lugar que ela for, vai ter uma conduta diferente. O que é responsabilidade nossa? A partir do momento que a paciente está indo embora, eu tenho que mandar uma cartinha, eu tenho que mandar um receituário, eu tenho que mandar alguma coisa falando o que a gente fez naquela ferida. Então, por exemplo, se ela for no posto de saúde, eu preciso entregar na mão da dona Ana e falar assim, ó, se a senhora for fazer o curativo no posto de saúde, dona Ana, leva essa cartinha aqui, ó. Aqui tem tudo que foi feito no pezinho da senhora. Aí lá é tipo um relatório que você vai dar. A paciente tem uma lesão pro pé diabético, aqui foi utilizado tal coisa com uma importante melhora, ou não, ainda continua exudativo. Aí você descreve o que aconteceu, entendeu? E aí você entrega para a pessoa que vai continuar esse cuidado. O que a paciente precisa saber. Tem que abordar no vídeo. Se fizer parte lá do seu plano de cuidados, por exemplo, dar continuidade nesse curativo do pé, em algum momento, por exemplo, você pode falar para ela, você pensou em fazer, né, a apresentação como se fosse
falando diretamente, falar para ela, olha, dona Ana, nos documentos aqui para a continuidade do seu curativo, vai um relatório falando o que foi usado, é importante que a senhora dê continuidade, porque o que tem que startar muito, Dai? O que vai acontecer se ela não fizer um cuidado com o pé? E aí, nessa hora, a gente tem que botar medo no paciente, botar medo na família, assim, gente, porque senão ele vai embora. Então, tem que falar, se a senhora não tomar a medicação certinha, pode acontecer da senhora piorar e ter que voltar para o hospital. Se a senhora não cuidar desse pé, vai virar uma infecção muito grande, a senhora vai perder esse pé, pode perder esse pé. Então, assim, tem que fazer um plano colocando o que é para a pessoa fazer e por que ela tem que fazer isso. Quando a gente fala de aprendizado, assim, sabe, gente, de ser humano adulto, né? É uma coisa super importante falar para vocês. Quando a gente pensa em criança a gente fala assim, olha, desenha uma árvore, faz um desenho livre aqui, né? E ele desenha o que tiver na cabeça dele. E ele dá a interpretação que ele quer. Agora, no adulto, se eu desenhar lá um rabisquinho e falar que aquilo é uma, sei lá, uma borboleta, ele já não vai entender isso, porque ele já sabe, ele tem a imagem formada na cabeça do que é uma borboleta. Então, eu não vou poder pegar um risquinho qualquer e falar assim, ó, isso aqui é uma borboleta, tá? O que eu tenho que fazer? Eu preciso explicar o porquê. Eu preciso sempre, para o aprendizado do adulto, eu preciso explicar o porquê. Tem que fazer sentido para aquela pessoa, senão ela não vai fazer. Então, se eu falar para ela que ela tem que tomar o hipoglicemiante todo dia, no horário tal, antes das refeições, eu tenho que explicar porque isso faz com que esse remédio atue melhor, blá, 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 blá. Agora, se eu tenho que fazer um curativo no pé, preciso fazer esse controle, dona Ana, porque se eu não fizer isso, se a senhora não fizer isso, a senhora corre o risco de perder esse pé, porque é uma complicação do diabetes, a diabetes da senhora está muito alterada ainda, a senhora tem diabetes há muitos anos, isso já comprometeu o pezinho da senhora, e pode comprometer outras coisas, pode comprometer o rim, pode comprometer os olhos, a visão, a senhora precisa tomar cuidado com esse diabetes, precisa cuidar desse pezinho, precisa evitar novas lesões, olhando bem o pé, olhando a meia, o calçado que a senhora faz uso. Então, assim, tem sempre, gente, que colocar o porquê para tudo. Isso para a gente, né? Se eu falar para vocês assim, olha, estudem, sei lá, deixa eu inventar uma história. Estudem sepsis para a prova. Qual vai ser a primeira pergunta que vocês vão fazer? O que é sepsis? Por quê? Por quê? Pro, tá louca? Não teve esse assunto aqui na disciplina, né? Por que vocês vão... Então, assim, o porquê é o que faz o ser humano adulto fazer ou não alguma coisa. Eu preciso ter um porquê. Então, assim, para uma pessoa colocar em prática um plano de cuidados, ela tem que entender o porquê, tá? Então, o porquê é super importante. Tem que explicar, fazer a justificativa daquilo. E aí, como esse é o coração do trabalho, eu não quero que vocês façam uma coisa extremamente longa, não é isso. Vocês vão pegar dentro dessa planilha tudo o que ficou, né? O que já resolveu, ponto, acabou, é relevante, tudo bem, volta e vai enfatizar lá. Agora não, já resolveu, tá tudo bem, né? Ninguém vai ficar abordando coisas que já passaram. Agora, né, o que vocês vão fazer? De uma forma super tranquila, colocar o que ainda tem para ela de problema que ela precisa dar conta, né, para ela poder ir de alta, ela precisa dar conta daquilo ali, para ela ficar bem. E aí vocês podem escolher, né? O vídeo, Aldenice, até já pegando aí sua preocupação. O vídeo ele pode ser gravado. Você apresentando esse plano de cuidados, então vocês podem pegar lá o celular, colocar, gravar e falar desse jeito. Falar assim, olha, né, o plano, de acordo com o cenário aqui da dona Ana, o que eu percebi que ela vai precisar ter de orientação para alta hospitalar é isso, porque ela precisa fazer um cuidado tal. Então, assim, você pode falar o item e explicar em 5 minutos os itens que você achou importantes para ela ter alta, ou fazer como o pessoal da noite fez, que é imaginar que a câmera é a dona Ana, né? Então é como se vocês estivessem falando com a dona Ana. Então aí vocês vão falar para ela, olha, dona Ana, a senhora está com previsão de alta, ainda tem uns exames que estão alterados, a gente está esperando, né,
uma conduta, mas eu já vou passando algumas informações para a senhora. Então, para a senhora ficar bem em casa, a senhora sabe que aqui internada a senhora teve um problema de saúde e tal. Isso exige que a senhora tome muita conta da pressão, que a senhora fique de olho nesse diabetes que a senhora tem há tantos anos e blá, 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 blá. A senhora vai para casa tomando tal medicação precisa ter esse cuidado por causa disso. Então, assim, tem essas duas opções que são super aceitas. A gente não vai definir, né, o que vocês vão fazer. Então, sintam-se à vontade. Ou vocês gravam o vídeo falando, como se estivessem falando com a dona Ana, ou vocês gravam o vídeo apresentando para a gente o que vocês pensaram de plano de cuidados e o porquê daquilo. Né? Tanto faz, o que vocês acharem que é mais tranquilo para vocês. É só uma forma da gente ter um registro apresentado daquilo que vocês pensaram para esse caso. Tá bem? Entendeu, Denise? Denise? Gente, alguém mais quer perguntar de vídeo? Pro, entendi sim. Entendeu, amor? Então tá jóia. Você tá conseguindo fazer o trabalho? Sim. Joia, então tá bem. Já fiz o esboço dele todinho. Joia. Então agora com essas orientações dá para você. Se você perdeu o comecinho depois, Diogo também entrou um pouquinho depois. Se quiserem depois ouvir, eu vou deixar essa orientação gravadinha lá no quarto encontro, tá bom? Acho que a Jenny também entrou depois, porque aí vocês já pegam a orientação que eu passei de prova, de tudo, tá bem? Beleza. O que mais? João, tem mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tem algum ponto aqui que ficou mais obscuro para esclarecer? Karine, tem alguma coisa? Natália? Mais uma dúvida. Fala, Se eu quiser fazer um slide com esse plano educativo ou montar assim um esquema no papel, eu posso ir lendo e falando? Pode, perfeito. Se você quiser fazer um slide e a sua voz apresentando o slide, alguém gravando você apresentando o slide ou esse esquema, um mapa mental escrito assim, tranquilo, a forma que vocês quiserem. A forma que vocês quiserem. Paty, alguma dúvida, amor? Você acha que deu para o pessoal pegar? Você? Eu falei no começo. Fala. Eu vou encontrar nesse quarto encontro da matéria de saúde do adulto ou do seminário integrador da saúde do adulto? Saúde do adulto. Saúde do adulto, tá? Foquem, como a gente está fazendo, a disciplina é minha e da Dani, né? A gente está fazendo juntas. A gente está fazendo tudo por saúde do adulto, mas aí como era um trabalho mais complexo, para vocês não terem que fazer 2 trabalhos, aí a gente vai aproveitar essa nota para seminário integrador. Mas aí tudo que for de aula gravada, de orientação, a gente vai deixar no quarto encontro da disciplina de saúde do adulto, tá bem? Pode professor, esse trabalho? Oi? Quantos pontos valem esse trabalho? Menina, você sabe que eu preciso ver, porque assim, vocês já têm uma pontuação lá, né? Acho que vocês têm que completar 1.500 pontos, isso para a saúde do adulto, tá? Parece que seminário integrador é mais. Se eu não me engano, seminário integrador acho que é 2.500. Esses 1.500 de saúde do adulto, vocês já têm lá 350 que foi da participação na sala, lembra das questões? Então, vocês já têm um pouquinho de pontos lá. O que vocês precisam é completar isso. Eu acho que vai valer, se eu não me engano, é 1.250 pontos para a saúde do adulto. Mas para seminário integrador, eu sei que é mais, tá? Porque a disciplina é diferente. Tá bom. Pode te mandar por e-mail e mandar o vídeo pelo WhatsApp. Então, Paty, até falei para as meninas, vamos tentar mandar tudo por e-mail, que eu vou passar no seu e-mail, no seu WhatsApp, o e-mail meu e o da Dani, porque aí vocês copiam eu e ela no mesmo e-mail, que se acontecer de chegar para mim e eu não achar, ela chega para ela e a gente consegue pegar. Daí, eu faço para mandar o vídeo por e-mail.
É só anexar. Ele vai. Se você gravar no celular, na hora que você selecionar o vídeo para encaminhar, ele te dá a opção de encaminhar pelo WhatsApp ou encaminhar pelo e-mail. Aí você põe para encaminhar pelo e-mail, tá? A gente tem recebido aí alguns da noite, os dois juntos no e-mail, o Word e o vídeo juntos. Então fica bom. Se vocês mandarem separado, aí vocês pontuam no título, tá bom? Vídeo e depois na sequência manda o trabalho junto, tá? Tá bom, então. O Obrigada. trabalho é para ser mandado até o dia 4, só enfatizando para vocês que entraram depois um pouquinho. E no dia 4 a gente tem um encontro para eu confirmar quem que me mandou, quem que eu recebi, quem não, tirar algumas dúvidas sobre a prova, tá? E a semana da prova vai ser a partir do dia 4. Então, o que eu falei para as meninas que estavam aqui no comecinho, para os meninos. Dia 4 a gente faz um encontro aqui de manhãzinha e na sequência vocês já podem entrar para fazer a prova se quiserem. Vocês vão ter a prova liberada do dia 4 até o dia 10. Do dia 4 ao dia 10. O que é importante? Escolher o dia que vai fazer a prova, tem que entrar com tempo e concentração para ficar lá por no máximo 3 horas. Então, não vai dar para entrar e sair. Abriu o link, tem que fazer a prova até o final, tá? Estou enfatizando muito isso porque é bem diferente do que a gente fez em B1. Então, para não ter problema de o pessoal confundir. Escolhe o dia para fazer a prova, deu uma estudada, está se sentindo preparado, abre o link e tem 3 horas para fazer, dentro do próprio AVA. Eu vou mostrar para vocês o caminho na segunda-feira, no dia 4, tá bom? Aí a gente já faz uma revisãozinha, já dá uns toques do que... Dia 4 é quinta-feira agora, não é segunda. Segunda-feira é dia 8. Então é a Dani que vai fazer isso. Então, no dia 4 que vocês entregam e já vai abrir o link. É mesmo, é quinta-feira. Eu tô achando que dia 4 é segunda. Que louca. Então, no dia 4... Dia 4 é agora, já quinta-feira? Hoje já é dia 1º. A pessoa que tá desorientada, gente, no tempo e espaço. Então, quem vai fazer tudo isso não sou eu, não. É a Dani. Ela vai dar a aula para vocês, o conteúdo da aula. E aí vocês já vão ter o link aberto. Eu não sei se vai abrir até a semana. É capaz que segunda-feira vocês tenham ainda, talvez eles prorroguem isso para segunda-feira, que era a data que começariam as provas mesmo, né? Então vamos esperar. Eu vou falar com a Dani e aí qualquer coisa eu enfatizo. Se for a partir de quinta-feira, eu sei que o prazo que a Lila passou é do dia 4 ao dia 10, que ele vai abrir o link. Mas aí a gente confirma com vocês na quinta-feira. Amanhã vocês têm aula com a Dani, não tem? De outra matéria? Na sexta, a gente tem aula na sexta. Na quinta e na sexta. Quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Amanhã vocês têm com quem? Adriana. Então qualquer coisa, a Adriana amanhã já posiciona vocês. Tá. Tá bom? Importante professora. Oi. Eu precisava falar com você, só que é no particular. Eu posso te chamar depois no WhatsApp, depois da aula? Pode sim. Obrigado. Imagina. Em questão, em relação à prova, você sabe já quantas questões são? Normalmente 10 questões mesmo, Vi. E vão ser feitas dentro do AVA. Eu acredito que sejam todas questões com alternativas também, viu? Se tiver alguma dissertativa, vai ser alguma coisa bem curtinha, assim. Nada muito abrangente, não. Tá bom, então. Tá bom? Beleza, então, gente? Eu fico à disposição, tá? Mesmo a gente encerrando aqui hoje. Qualquer coisa vocês podem procurar. A Paty pode passar meu telefone. Eu acho que quanto ao trabalho, vocês estão, assim, bem alimentados mesmo, com bastante subsídio para fazer. E vocês vão ser super capazes de fazer trabalhos lindíssimos. Mas pintou uma dúvida, pintou alguma dificuldade maior que não tem esclarecimento, aí não teve orientação, pode me mandar recadinho que na medida do possível eu consigo já atender, tá bom? E aí eu só fico então de confirmar com a Dani como que a gente vai fazer com a questão da prova. Ok. Tá? Algo mais? Algo mais? Só isso? Então tá bem. Fiquem com Deus
Fiquem com Deus. Cíntia, me procura depois no WhatsApp, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Fiquem com Deus, gente. Um beijão. Beijo. Beijo, Tchau. Beijo, tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Igualmente, amor. Tchau, professora. Até mais. Tchau, até, Gê.